Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, louvado seja Allah, o Senhor do Universo, o clemente e misericordioso. Louvo ao Viçor os trabalhadores honestos e dignos, com a vida feliz nessa vida imaculada e com a boa aventurança no dia do juízo final. Presto testemunho que não há outra divindade senão Allah, glorificado seja o Altíssimo. É o primeiro sem começo e o último sem fim. Não gera e não foi gerado e nada igual a ele, é incomparável. Criador dos céus e da terra, não há outra divindade senão ele, não há outro adorado senão ele, glorificado seja. E presto testemunho que o nosso amado Muhammad é seu servo e seu mensageiro. Com ele, Allah encerrou a profecia, terminou a mensagem, completou a doutrina, nos deixou na senda reta tão clara como a luz do dia. Ele veio para incrementar a mensagem de todos os mensageiros que o antecederam. A exemplo de Abraão, Ismael, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, Jonas, Jesus Cristo, todos eles vieram com a evidência, vieram com a verdade, exortaram para Allah onipotente. Ele é único, nada igual a ele e nada se compara a ele. Não é pai de ninguém e não é parente de ninguém, e nada igual a ele. E tudo quanto existe no céu e na terra, ele é curva diante dele. A paz e bênção de Allah seja sobre eles todos, que Allah compensa eles pelo melhor, por tudo que eles fizeram e por tudo que eles serviram à humanidade. Queridos irmãos da fé, todo dia 1º de maio o mundo celebra o Dia dos Trabalhadores, Dia do Trabalho. Dia do trabalho esse, o trabalho que dignifica o homem, que honra o homem, não importa o tipo de trabalho que você faz, não importa a profissão, não importa desde de gari, de faxineiro, de lavador, de cabeleireiro, de engenheiro, de médico, não importa o dom que Allah concedeu a você. O que importa é que você executa o seu trabalho com dignidade, com honestidade, aonde você serve, não importa para quem. Em primeiro lugar, fazer em prol de Allah Altíssimo, independente do quanto você ganha, se é muito ou pouco, não importa. Então esse trabalho que Allah exortou para nós fazermos isso. E durante muitos séculos, os trabalhadores perderam seus direitos e sempre trabalharam como escravos. Trabalhavam, suaram e davam sangue, e quem aproveitava isso são os burgueses, os feudais, os latifundiários. Eles usurpavam, usufruíam daquilo lá. E continuou isso até o primeiro movimento trabalhista aconteceu em 1886, lá na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, onde um grupo fez um levante reivindicando direitos trabalhistas. Muitos foram aprisionados, muitos foram assassinados, morreram e reprimiram com muita violência. Mas continuaram isso. E em 1891 repetiu isso na Europa, na França, onde veio o movimento trabalhista também, e muitos foram recebidos a bala e mataram muitos e aprisionaram outros. Mas continuaram até que muitos países decidiram em 1895 tornar esse dia, que é 1º de maio, Dia do Trabalhador, o dia que o trabalhador conquistou a sua liberdade e o seu direito ao trabalhar. Então, antigamente trabalhava a troco da comida e nada mais. Ficava escravo por resto da vida, e capanga de tomar conta deles, que não podia sair, não podia abandonar o trabalho. E não tinha limite, trabalhava do sol ao sol. E aqui no Brasil também era dia do trabalho, tornou-se um feriado nacional. Foi a partir de 1925, na época do presidente então Arthur Bernardes, decretou então dia 1º de maio é dia do trabalho, o dia dos trabalhadores. E assim, mesmo assim, até hoje, nos encontramos em muitas fazendas no interior aqui do nosso país, na América do Sul, em muitos lugares do mundo, e gente trabalhando em regime de escravidão, em regime desumano, sem o mínimo de direito. E principalmente a classe ou aqueles que falam, os negros,
sabiam em muitos países do mundo. Acha que é sub-raça, ou acha que é outra raça, e hoje nós sabemos que a raça humana é uma só. Não se pode dividir os humanos em várias raças. Fala, essa aqui é raça amarela, raça branca, raça negra. Não existe. A raça humana é uma raça só, toda ela é uma raça só, e nisso uma grande evidência que Allah é um desafio, sabe, onde leva o ser humano a refletir, porque o Adão, que a paz de Deus seja sobre ele, Allah o criou da terra, e ele, como ele é o primeiro homem, ele foi uma mistura de muitas terras, de muita massa, e na terra nós vimos da terra branca, terra vermelha, terra negra, tem várias coisas da terra. Por isso, quando a descendência do Adão veio, e veio várias cores, sabe? Várias peles, negra, vermelha, amarela, branca, mais clara, mais escura. E com o tempo foi definindo. Branco com branco é branco, negro com negro, negro. Mas todos nós, como disse o nosso amado Muhammad, que a paz de Allah sobre ele, todos vocês pertencem a Adão e Adão é de pó. Então Allah fez essa diferença de cores e diferença de línguas como uma evidência para nos admoestar, para nos ver a grandeza do Criador, como ele fez isso aí. Glorificado seja o Altíssimo. Então ele dividiu as pessoas em muitas coisas e tornou elas unidas em outras coisas. Talvez chegue um japonês, um chinês, um português falar, 3, 4 pessoas, cada uma de oração, fala, ninguém entende ninguém. Mas se todos rirem, todo mundo sabe, entende que eles estão rindo. E se eles chorarem, todo mundo entende que estão chorando. Nascer e morrer é igual. Isso é uniforme, sabe? É único entre os seres humanos. Glorificado seja quem fez isso aí. Se olharmos para o Islã, desde o seu advento há 1435 anos, o Islã veio e trouxe a dignidade, a grandeza e o respeito junto com o trabalhador. Não há felicidade, não há bem-estar, nem para o indivíduo, nem para a sociedade, sem o trabalho. Sem trabalho não tem instituições, não tem governo, não tem dignidade, não tem união e não tem sociedade. Então o trabalho, em todos os setores da vida, ele que dignifica, ele que dá honra para o ser humano. Em primeiro lugar, ele sente que ele é útil. Em segundo, sabe que ele está pregando bem para a sociedade diante de Allah. Terceiro, ele se beneficia em troca de um benefício para ele comer, beber, educar, enfim, conseguir as coisas mundanas. Então, o trabalho, Allah, glorificado o seu Deus, exortou para ele e disse no livro sagrado: quem fizer, quem executar um trabalho benéfico, seja homem ou mulher, varão ou varoa, né, com fé em Allah, terá uma vida imaculada aqui e será bem compensado na eternidade com a melhor recompensa. E disse mais, falando para o mensageiro, para avisar o povo, dizendo, e disse, farei, sabe, faça, que Allah verá o vosso trabalho em seu mensageiro, e serão retornados para o Senhor do cognoscível e incognoscível, e suas ações serão expostas para Allah e seu mensageiro. Então, procure fazer o melhor, para que você não tenha vergonha diante do seu Senhor pelo mau ato que você faz. E o trabalho, a cada movimento que você faz, desde o momento que você sai da sua casa, você está em trabalho. Qualquer que seja, não importa positivo ou negativo, um sai para trabalhar, outro sai para roubar, outro sai para assaltar, outro sai para ensinar, outro sai para aprender. Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu caminho, mas tudo isso é o trabalho. Tem um trabalho positivo, construtivo, e tem um trabalho negativo, destrutivo. Então o trabalho, então faça o trabalho, e Allah exortou para ele e abençoou as pessoas que façam o trabalho executando com perfeição, com capricho, que terão uma grande recompensa. Mas em primeiro lugar eu faço, não em troca do meu salário, mas em primeiro faço porque Allah quer que eu faça o melhor. E o mensageiro, capaz de Allah sobre ele disse, quem de vocês fizer um trabalho, que capriche, faça ele da melhor forma, mais aprazível aos olhos de Allah.
E Allah, glorificado seja o Altíssimo, nos mostrou que Ele fez a terra para você submissa, a terra, a água, e hoje vimos que o ar e o mar e a terra é submissa para o homem. Vimos o barco na água, vimos o avião no céu e vimos a terra submissa para o homem. Então Allah diz no livro sagrado: Ele fez a terra submissa a vocês, né? Plana diante de vocês, né? Andai por seus caminhos e procurai a graça de Allah, e para Ele o retorno. Andai pela terra, procurai a graça de Allah, fazer o bem, agindo bem, construindo, porque Allah alerta, tudo que Ele criou da mais perfeita forma. Então Ele alerta o ser humano, ou manter a criação de Allah como ela está, ou melhora e não destruir. Se você puder melhorar, melhore. Não puder, não destrua o que está certo. O que infelizmente o homem hoje ele fez: destruiu o campo, destruiu os rios, destruiu a água, destruiu a natureza, e ele acha que ele progrediu. Olha a criação, ontem eu estava lendo até um artigo ver a criação de Deus e a criação do ser humano. Allah fez o boi, a vaca, o cavalo, o cabrito, a ovelha. Vê como que ele anda e vê as sobras dele. As sobras dele torna-se esterco e adubo para a terra para crescer novamente. E olha para a criação do homem, ele criou um automóvel, mas ele não sabe o que fazer com os gases dele. Ele não sabe fazer com o óleo queimado, onde vai subir com ele. Então ele fez e pensa que ele superou a criação divina. Olha o que Allah fez, aproveita 100%, não deixa nem um rastro de mal. Mas a criação do ser humano é um problema. Hoje, a força, a energia nuclear, quanta coisa mal, o lixo atômico armazenado, um dia vai explodir isso, um dia vai destruir o mundo, não sabemos. Então o ser humano progrediu, só que não reparou o que ele deixou de rastro de destruição atrás dele. Então, querido irmão, Al-Islam exortou para o trabalho, e o mensageiro, ele valoriza tanto isso aí. Certa vez, passou por um homem, e ele queria cumprimentar, e o homem escondeu a mão dele. Aí o mensageiro falou: por que fez isso? Falou: o enviado de Allah, a minha mão rachada toda de trabalho duro, trabalho de roça, ela é feia, áspera, e a sua mão é suave como uma seda, não é digna de colocar na sua mão. O mensageiro falou: dá a sua mão para mim. Pegou a mão dele e abençoou. Ele disse: essa é uma mão que Allah e seu mensageiro amam. Essa é uma mão amada por Deus e seu mensageiro. Prova disso que Allah ama as pessoas. Allah não olha para a carcaça de ninguém, para a gravata de ninguém, para o terno de ninguém, para o carro de ninguém, para a moradia de ninguém. Ele olha para o coração de cada servo que ele carrega dentro de si. E para isso, nós devemos honrar todo trabalhador e valorizar ele, e sermos generosos com ele. E o mensageiro alertou e disse: quem empregar alguém e não pagar o direito dele, e eu sou inimigo dele no dia do final. E disse mais: pague o seu empregado antes que o suor dele seca, porque quem trabalha soa. Então pague ele, quer dizer, imediatamente. Não fica tutelando amanhã e depois amanhã. Imediatamente ele deu sangue, deu suor, então pague ele. E esse dito, ele amarra tanto o patrão como o empregado. Pague seu empregado antes de secar o suor dele. E também chama a atenção do trabalhador, ele tem que suar a camisa e trabalhar honestamente para ele merecer o salário dele. Não fazer zigue-zague para ele ganhar de uma forma desonesta. Aí, alerta o patrão para ser honesto com o seu trabalhador e chama a atenção do trabalhador para ele suar a camisa, suar, para ele merecer o que ele está recebendo. E quem temer Allah acha a saída para ele e o sustenta por onde não espera. E todos nós sabemos a história dos três. Antigamente, o Senhor narra que 3 pessoas boas, benevolentes, entraram numa caverna
e caiu uma rocha grande na porta e fechou, e eles não podiam sair, e falaram. Só nos salva dessa situação que se nós invocamos a Allah pelos melhores trabalhos que nós tivemos, que nós fizemos na nossa vida. Aí veio o primeiro e falou: eu tinha uma família e moravam comigo e tinha meus pais, e eu tinha rebanho. Todo dia à noite eu tirava leite, e antes de dar para os meus filhos eu chegava e servia a eles na cama deles, servia a meus pais antes de servir a minha família, em consideração e respeito a eles. E certo dia eu atrasei para voltar do campo, eles dormiram, e eu, com a caneca cheia de leite, eu não quis dar para meus familiares primeiro, esperei até amanhecer o dia, levantar e eu servi eles, em honra a eles, né, por amor a Allah. Então, Senhor meu, se eu fiz isso por teu amor, então nos alivia, nos ajude a sair desse tormento. Veio o segundo e falou: eu tinha uma prima, e essa prima, certo dia, ela passou por muita necessidade, estava precisando demais, e ela foi pedir para ele, e ele buscou nisso aí: se você me deixar ter você em troca de X, então eu dou dinheiro para você. E ele, de tanta necessidade, ela aceitou, e no momento H, quando surgiu, ela chorou e gritou, falou: por Deus, sabe, não faça isso senão com a ordem de Allah, ou quer dizer, pela forma mais lícita, não prostitua, pelo amor de Deus, não faça isso aí. Então ele disse: e eu estava no momento que nada podia me impedir de tê-la, e eu levantei, virei as costas e deixei dinheiro para ela. Senhor meu, se eu fiz isso com sinceridade, por amor a teu rosto, alivia a nossa situação. E o terceiro veio e disse: eu tinha um empregado que trabalhava, e tinha um empregado que trabalhou até certo dia, virou as costas e foi embora, sem levar a recompensa do trabalho dele. E passaram-se anos. Então o patrão, ele falou: não vou juntar o dinheiro dele ao meu, isso é dele. E ele começou a explorar aquilo lá, trabalhar para ele, sabe, investir o dinheiro no cara, e foi se multiplicando e virou uma fortuna. Depois de muito tempo, voltou o homem e falou: ô servo de Allah, dá meu direito do que eu tenho com você, que eu trabalhei com você anteriormente. Falou para ele: tudo isso aqui é seu. Falou: está zombando de mim? Como diz, está mangando de mim, está me tirando? Ele falou: não, por Deus que não, tudo isso aqui é seu direito. E eu aproveitei só o seu dinheiro, deixei separado e foi usufruindo dessa coisa aqui, até tornou essa fortuna aqui. Senhor meu, se eu fiz isso por amor ao teu gosto, nos alivia. E veio com o poder de Allah e abriu e eles saíram em paz. Conclusão da história: aquele que faz boas ações, aquele que não frauda ninguém, aquele que não pisa no calo de ninguém, aquele que não usa ninguém de escada para subir, esse Allah abre os caminhos para ele, conforta o seu coração, faz ele viver em paz nessa vida terrena, dormir sossegado no seu travesseiro, e faz ele bem aventurado no dia do final. Ao contrário, aquele que pratica as más ações, ele terá uma vida, sabe, conflituosa, sabe, uma vida, sabe, aventosa, uma vida tortuosa, uma vida, sabe, regrada, uma vida cheia de cansaço, cheia de tormentos. Toda a vida, no dia do final, sofrerá as piores consequências. Então, querido irmão, nós não vamos nos copiar do mundo moderno, que ele faz festas para isso, para aquilo lá. É estranho que até no nosso tempo, dia 1º de maio, onde o primeiro levante foi nos Estados Unidos, ontem, dia 1º de maio, não era feriado nos Estados Unidos, eles trabalharam normal, eles não celebram Dia do Trabalhador. E alguns países comunistas, como a China e a Rússia, nesse dia, eles fazem questão de exibir o seu poderio bélico, mostrar a potencialidade de cada um. E até esse dia do trabalho, era de antigamente, do tempo dos romanos, eles chamavam esse dia do trabalho, e era apelidado pelo Dia das Flores, o Dia das Rosas,
dia de trabalho. Enfim, meu querido irmão, aquele que trabalha, não importa o trabalho, Allah, glorificado seja, divergiu, multiplicou os dons nas pessoas para eles se integrarem de uma forma necessária, porque se repetir o dom nas pessoas, o dom perde o seu valor. Então, digamos, se todos nós fossemos médicos, perde o valor da medicina. Se todos nós fossemos agricultores, perde também o valor, se todo mundo for engenheiro. Mas um engenheiro, um é médico, outro é alfaiate, outro é cabeleireiro, outro tesoureiro, outro faxineiro, outro gari. Então Allah divergiu isso aqui, porque todo mundo precisa de todo mundo. Eu sei coisas que você não sabe, você pode precisar de mim. E você tem coisas, sabe coisas que eu não sei, eu posso precisar de você. Então assim, torna-se uma sociedade, onde ela toda é integrada, onde ela é toda unida, um precisando do outro e um completa o outro. Então não é pelo cargo, não é porque o cara é presidente e ele vale mais. Então o valor, seu valor, pela qualidade, pela maneira que você executa o seu trabalho. Se for com honestidade, com capricho, né, com afinco, então você será abençoado, se você é compensado por lá. Ao contrário, então quantos garis aqui nesse mundo trabalham com honestidade, vale muito mais que muitos engravatados por aqui que não vale nem o que comem. E a história é a maior testemunha do que acontece com a nossa e a migração que tem aqui no nosso governo e no mundo inteiro. Por final, querido irmão, eu exorto a mim e a vocês para sempre lutar e fazer um bom trabalho. Antes de você fazer qualquer trabalho, procure entender: esse trabalho é bom ou é mau? Se é bom, siga em nome de Deus. E se não é bom, corta e volta atrás. Se esse trabalho prejudica alguém, ele é maléfico, não faça ele. Afaste do ilícito. Procure seguir o caminho mais fácil, mesmo que ele rende bem menos. Pouco com Deus, melhor que muito sem ele. Então, no final, peço a Allah que proteja vocês, seus familiares, que ilumine nossos corações, que nos guia para a senda reta, para tudo bem. Amém.